Seja muito bem-vinda ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é o que a alimentação tem a ver com candidíase. Então, gente, é uma pergunta que eu recebo muito, tá? Lembrando, já curte, deixa seu like, manda coraçãozinho e vai colocando suas dúvidas aí também, comenta, tá certo? Manda para alguém que você acha que esse assunto vai ser importante, vai ser relevante. Então, gente, voltando aqui, eu recebi uma pergunta exatamente assim, ó. O problema da candidíase pode estar relacionado à alimentação? Em que sentido? Já que eu falo tanto disso, né? E é uma pergunta que direto as pessoas me fazem, né? Quem está chegando agora e já me escuta falando alguma coisa em relação relacionada à candidíase com alimentação, algum tipo de alimento que pode te ajudar no tratamento da candidíase, algum tipo de alimento que pode piorar os seus sintomas, piorar o seu quadro de candidíase. Então, às vezes, quando é de cara a pessoa escuta isso, gera aquela questão, né? Como eu tinha falado aqui para vocês. Como assim, né? Tô com candidíase, sintoma vaginal e o que eu tô comendo tem relação com isso? Em que sentido, de que forma, né? Então, eu sei sim que pode parecer estranho a primeira vez que você escuta isso, né? Como assim que candidíase tem a ver com alimentação se os sintomas são da pepeca, não é mesmo, gente? A questão aqui é que os sintomas vaginais, eles são apenas a ponta do iceberg de todos os sintomas que a candidíase provoca no corpo. Então, vou explicar aqui de uma maneira bem rapidinha para vocês, tá? Mas, olha só, já tem... A Rafaela está colocando aqui, ó, eu tenho cândida de repetição, já gastei muito para tratar essa coisa desagradável que incomoda muito e é tão chato. Mudo a alimentação e tenho sempre. Então, gente, simplesmente mudar a alimentação de uma forma aleatória, de uma forma não direcionada, não vai resolver esse problema. Então, fica aqui, tá bom, Rafaela? Fica aqui para você entender por que você muda a alimentação e não funciona, tá? E por que também não consegue tratar, né? Fazendo outros tipos de tratamento, tratando sintomas, você não vai conseguir acabar com a candidíase, tá certo? Basicamente, né? Por que que isso acontece? Vamos lá, gente. Como eu falei, sintomas vaginais são só uma pequena parte, muito pequena, de todos os sintomas, de todos os problemas que a candidíase está provocando no seu organismo, tá? A origem de tudo está no intestino. Como assim, Roberta? A origem da candidíase está no intestino se o sintoma é na pepeca? Gente, por que a origem no intestino? Porque o fungo cândida já faz parte da gente, ele faz parte da nossa microbiota, faz parte desse conjunto de micro-organismos, bactérias boas e ruins e não tão boas assim, mais ou menos, que está dentro do nosso organismo como um todo, principalmente lá no intestino. Vocês já ouviram falar da flora intestinal, microbiota intestinal? É isso. No meio dessa microbiota, naturalmente, já existe fungo cândida. Né? Outros tipos de fungo também, só que o que traz mais problema quando cresce demais é o cândida. Então, quando essa microbiota, isso aí está tudo em equilíbrio, o corpo está funcionando bem, você não tem sintomas, você não tem nada de estranho acontecendo. Mas quando essa microbiota entra em desequilíbrio, acontece o que a gente chama de disbiose. Então, quando acontece esse desequilíbrio, essa disbiose, no caso da candidíase, né, se você está aí sofrendo com candidíase, aconteceu essa disbiose, esse desequilíbrio, e esse ambiente ali do seu intestino ficou mais favorável para que os fungos crescessem mais. Então, é claro, em outros casos de disbiose, dependendo de como aconteceu esse desequilíbrio, de como ficou esse ambiente, pode ficar mais fácil para crescer bactérias ruins, pode ficar mais fácil para outros tipos de distúrbios, de problemas acontecerem. Mas aí, no caso da candidíase, né, aconteceu esse desequilíbrio, essa disbiose, e esse ambiente ficou favorecendo o crescimento dos fungos. Então, os fungos cresceram demais e começaram
a dar problema, liberar muita toxina e dezenas de toxinas diferentes, causando muitos problemas diferentes, muitos sintomas diferentes. Sintomas vaginais são só uma pequena parte de tudo isso, né, do que está acontecendo por esse supercrescimento de fungos, tá? E é claro, quando uma mucosa, né, tá desequilibrada, aconteceu uma desbiose em uma das mucosas do nosso corpo, principalmente no intestino, né, que é a maior, então reflete em todas as outras também, e por todos esses desequilíbrios que estão acontecendo, sem contar que o próprio fungo também consegue se translocar, que a gente fala, né, sair do intestino e chegar a outros locais do seu corpo. Então você tem sintomas acontecendo, ou porque o próprio fungo saiu dali e foi para outras partes do corpo, ou também por causa das toxinas desse fungo sendo liberadas, às vezes até mesmo sintomas secundários desses distúrbios que estão acontecendo vão trazer sintomas que a gente está ligando com quadros de candidíase, tá certo? Então, gente, vamos lá, né? Aconteceu essa desbiose, esse desequilíbrio, o supercrescimento de fungos da nossa própria microbiota. Já mora em você, tá, gente? Então, já vou adiantar aqui uma pergunta que é super comum também de vocês me fazerem. Ah, peguei candidíase. Não, você não pegou candidíase. Você desenvolveu a candidíase, porque é o fungo que está aí dentro de você, faz parte de você, é o seu fungo que cresceu demais e está provocando problema, tá certo? E você nunca vai, né? Esse fungo que mora na gente, a gente nunca vai deixar de ter. A questão é que a gente precisa trazer o equilíbrio de volta para o corpo para que esse fungo não consiga crescer exageradamente e provocar problemas, tá certo? E o que, que a alimentação tem a ver com isso? Tudo. A alimentação tem a ver completamente com isso. Por quê? Porque a alimentação inadequada é a principal causadora de desbiose. Tá? Principal. É claro, outros fatores podem sim contribuir para uma desbiose, para esse desequilíbrio intestinal, como o uso de alguns remédios, como alguns outros hábitos, né? O próprio questões ambientais também podem contribuir com isso, mas o principal mesmo é a alimentação. Então, os alimentos inadequados são os principais causadores da desbiose. Por quê? Porque eles vão agredir as bactérias boas, né? Eles vão ser ruins para as bactérias boas, vão enfraquecer, matar as bactérias boas. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor. Esses alimentos também, eles podem agredir as células intestinais, então podem ser estímulos de agressão para as células intestinais. Eles podem sensibilizar o sistema imune, então alguns alimentos que têm um potencial alergênico maior, que a gente fala, também vão contribuir para a candidíase. Em que sentido? Né? Quando estão sensibilizando o sistema imune, porque desregula a nossa imunidade. E com isso, o corpo não consegue combater tão bem assim esse crescimento exagerado dos fungos, tá? E, claro, né, uma alimentação inadequada com muitos alimentos que são fonte de alimento fácil para os fungos utilizarem, também vai contribuir demais para essa desbiose, né? Então, imagina se você está colocando aí alimentos no seu organismo, está chegando ali no seu organismo alimentos que vão enfraquecer as bactérias boas, matar as bactérias boas, que vão ser agressivos para suas células do intestino, né, que vão sensibilizar o sistema imune e ainda vão servir como uma ótima fonte de alimento para os fungos. Olha que ambiente super favorável, que ambiente incrível para o crescimento fúngico que está acontecendo aí no seu corpo, né? Então, o que que esses conservantes fazem para manter o alimento ali em bom estado por mais tempo? Eles têm que matar bactérias, impedir crescimento de bactérias ruins. Então, quando chega lá no seu intestino, esses conservantes vão matar as bactérias que estão ali. Vão matar as bactérias que estão presentes, que são boas, que seu corpo precisaria para se defender, para funcionar de uma maneira adequada. Então, facilita demais o crescimento dos fungos que estão no seu intestino. Demais. Excesso de açúcar também. O excesso de açúcar vai desencadear reações inflamatórias, vai desencadear algumas reações no seu organismo que vão
contribui para esse desequilíbrio. E não só isso, o fungo Cândida ama açúcar, não só o Cândida, né? Todo tipo de fungo ama açúcar. Então, é uma baita de uma fonte de alimento para os fungos. E não só açúcar também, tá? Proteínas, os fungos usam algumas proteínas também facilmente para se alimentar. Então, imagina proteínas que têm uma digestão mais difícil, às vezes, como proteínas de leite, por exemplo, elas vão ter uma digestão mais difícil, vão ficar mais tempo paradas no seu intestino e vai chegar ali mal digerida, né? Difícil para o seu corpo aproveitar, absorver. Os fungos vão usar para se alimentar. E um agravante também de proteínas de difícil digestão é que muitas dessas proteínas que têm uma digestão mais difícil têm um potencial alergênico maior, porque o seu corpo não vai conseguir quebrar tão bem para utilizar muito bem. Então, às vezes, uns pedaços um pouco maiores dessas proteínas conseguem atravessar a barreira intestinal, entrar em contato com o seu sistema imune e sensibilizar o seu sistema imune, né? Provocar uma espécie de alergia, uma reação inflamatória. E tudo isso vai levando o seu corpo a ter mais e mais desequilíbrios e ficando um ambiente cada vez mais e mais favorável para o crescimento dos fungos. Então, quando eu falo para vocês, né, que a candidíase tem tudo a ver com a alimentação, é porque realmente é a alimentação a base para manter o seu corpo em equilíbrio ou desequilibrado. Quando acontece esse desequilíbrio, acontece, né, essa desbiose facilita o crescimento dos fungos. E quanto mais tempo vai ficando, mais eles vão crescendo e vão retroalimentando esses desequilíbrios. Então, gente, quando eu falo isso também, não é para você se desesperar, porque eu sei, tá? Eu sei, porque vocês estão sempre falando isso, vocês estão sempre perguntando, estão sempre colocando nos comentários, nas caixinhas de pergunta quando eu abro, direto tem, não sei mais o que comer então, meu Deus, que não pode comer nada. Não é assim também não, tá, gente? Não é para se desesperar, não. Porque da mesma forma que a alimentação inadequada é a principal causadora do problema da candidíase, uma alimentação adequada, específica, é a base do tratamento que realmente consegue tratar a verdadeira causa da candidíase. Que é isso que eu estou falando para vocês agora, esse desequilíbrio que está acontecendo no seu corpo, essa desbiose que está lá no seu intestino. Mas basta simplesmente você querer tratar aí esse intestino, não, estou com desbiose, então eu vou tomar um probiótico que vai me ajudar, porque tem bactérias boas. Não é assim que funciona, tá? Quando já está tudo desregulado desse jeito, simplesmente você começar a tomar um probiótico pode até piorar os seus sintomas, piorar os seus desconfortos, tá certo? Porque o seu corpo não está preparado para receber mais bactérias ainda, tá? Então, gente, quando o quadro de candidíase já está instalado, que é aquela pergunta que acho que a Rafaela, né, me fez agora no começo, falando que trata, já gastou um monte de dinheiro, já fez um monte de coisa, muda a alimentação e ainda continua com candidíase. Agora, gente, agora que o quadro de candidíase já está instalado, olha tudo que precisou acontecer para chegar a esse ponto em que está agora, a esse ponto em que os sintomas da candidíase estão agora. Então, agora que esse quadro já está instalado, já está do jeito que está, não adianta começar a se alimentar de uma forma saudável, mudar a alimentação de uma forma que não seja específica para isso. Porque você pode até piorar a situação, sabia? Porque tem alguns alimentos que são considerados saudáveis e, né, na maioria dos casos até podem ser, mas que no caso da candidíase não vai te ajudar em nada. Pode piorar. Às vezes um alimento saudável pode estar alimentando o fungo. Tem alguns que alimentam. E a gente nem imagina, tá? Quando o seu organismo já está nesse nível de desbiose, nesse nível de crescimento de fungos,
Você precisa utilizar uma estratégia alimentar específica para isso, com fases diferentes, com cuidados diferentes em cada uma dessas fases, porque à medida em que o seu corpo vai modificando, você precisa de estímulos diferentes para essa recuperação, essa regeneração que ele precisa, esse reequilíbrio que o seu corpo precisa. Tá certo, gente? Então, assim, olha, para começar, um pequeno passo e super simples e super fácil, que todas vocês podem fazer, já conseguem fazer desde já, é começar a reduzir. Tá? Olha só, eu não estou falando para você parar. Se você conseguir parar, ótimo. Mas se você começar a reduzir, a pensar um pouquinho mais nessas suas escolhas, né? Se planejar um pouco mais, que eu sei que às vezes na correria a gente acaba recorrendo a esses alimentos que eu vou falar aqui. Mas quando a gente para um pouquinho para planejar um pouco mais, né, com uma certa antecedência, não precisa ser assim, com 2 semanas de antecedência, pensar o que eu vou comer daqui 15 dias. Não é assim também, né, gente? Mas planejar um pouquinho para você não ser pega de surpresa na hora do desespero que bate a fome, que está na hora de comer e você não tem ali alguma coisa, tá bom? Então, comece, né? É um passo simples, mas que faz uma diferença gigantesca, gigantesca mesmo, tá? É reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o que esses ultraprocessados têm a ver com aquele dia, Zé Roberta? Eles normalmente juntam tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Juntam proteínas de digestão difícil, excesso de açúcares, excesso de conservantes, corantes. Então, eles vão ter muitas coisas que enfraquecem bactérias boas, né? Os conservantes, principalmente. Eles têm substâncias que estimulam o seu sistema imune de uma maneira exagerada, de uma maneira errada, né? Um potencial alergênico maior, como alguns corantes, até mesmo alguns conservantes também podem fazer isso. Tem as proteínas de digestão difícil, vai ver lá, a maioria desses alimentos muito processados, eles vão conter glúten, que é uma proteína de digestão difícil, um potencial alergênico grande. Contém também leite, derivados de leite, que também tem proteínas que têm essa digestão mais difícil, um potencial alergênico, potencial inflamatório, ainda funciona como um super fonte de alimento para os fungos, açúcares também, tá certo? Então, esse é um passo que já vai te ajudar demais. Você reduzir, se conseguir parar completamente, melhor ainda, né? Pelo menos por um tempo. É claro, na sua vida, se você conseguir ao longo da sua vida deixar de lado, deixar esse tipo de alimento assim para ocasiões em que realmente não tem jeito. Tudo bem, né? Você consumir uma vez ou outra depois que o seu corpo já estiver em equilíbrio, já não estiver mais com esse excesso de fungos, não vai ser isso que vai te trazer um desequilíbrio imediato, tá certo? Mas neste momento, se você já conseguir reduzir, se possível eliminar, né, esses alimentos ultraprocessados da sua alimentação nesse primeiro momento, já vai te ajudar demais. Como que você faz isso? Prioriza alimentos naturais. Então, ao invés de comer aquele biscoito recheado, não, né? Fui longe também, biscoito recheado, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tá bom, vamos lá. Ao invés de você comer um biscoito recheado no seu lanche, correndo aí, come uma fruta, né? Come alguma coisa, uma mandioca cozida, uma batata doce cozida, come coisas naturais, tá certo? Porque vai estar entregando muito mais nutrientes para o seu corpo sem essas agressões todas, tá? O que são alimentos ultraprocessados? Essas coisas que você não consegue encontrar nenhum tipo de vestígio do alimento original nele. Então, esses sucos de caixinha, né? Nossa, se for suco de pozinho, então, pelo amor de Deus, né, gente? Refrigerantes, essas comidas prontas que a gente compra, comida pronta congelada, lasanha pronta congelada, esses hambúrgueres prontos congelados, salgadinhos de pacote, esses biscoitinhos. Gente, olha, esse monte de coisinha que tem também que a gente acha que está abafando às vezes, achando que está super saudável, que são esses biscoitinhos fit, biscoitinho light, biscoitinho diet,
que tem lá, que é zero açúcar, e você vai ver tem um monte de adoçante artificial que vai fazer mal para suas bactérias boas do mesmo jeito. Vai ser prejudicial para o seu intestino do mesmo jeito. Sem contar com, não tem açúcar, mas continua tendo lá aquele monte de proteína de leite, aquele monte de glúten, continua tendo aquele monte de corante, conservante, tudo isso agredindo o seu corpo, em vários pontos diferentes, de várias maneiras diferentes, contribuindo para essa desbiose, consequentemente, para a proliferação dos fungos cândida, fungos em geral, mas do gênero cândida, provocando a candidíase aí no seu organismo e vai piorando cada vez mais. Tá certo, gente? Então, já faça isso. Olha, se você fizer isso, se você já conseguir, pelo menos, reduzir um pouco o consumo desses ultraprocessados, você já vai estar ajudando demais, demais, demais o seu processo, começando a dar alguns passos aí para esse processo de, pelo menos, deixar de agredir tanto assim o seu intestino, deixar de agredir tanto assim o seu corpo, para começar um processo de tratar, de cuidar, de tratar o seu intestino, de reduzir, ajudar o seu corpo a reduzir essa quantidade de fungos, recuperar a sua imunidade da maneira correta. Tá certo, gente? A Rafaela tá falando aqui, o que eu ainda como de enlatados é só azeitona. Então, olha, deixa de lado por enquanto, que já vai te ajudar, tá? Vai te ajudar bem. E comida faço todos os dias, eu tenho muito o que contestar, meu Deus, mas tá difícil. Então, Rafaela, continua acompanhando aqui os meus conteúdos, que você vai ver, muita coisa, com certeza, Não sei se você está chegando aqui agora, se você já assistiu outros conteúdos meus, já tem bastante coisa falando sobre isso, principalmente aqui no Instagram tem vários vídeos curtinhos, faço lives, transmito lives aqui também, mas depois elas não ficam salvas em geral aqui. Mas vai lá no YouTube, que lá tem vários vídeos já falando especificamente de vários alimentos que às vezes você está colocando aí, mesmo você fazendo sua comida todos os dias, tem alimentos que você está colocando com certeza aí na sua rotina que estão contribuindo para esse crescimento de fungos, estão contribuindo para manter esse desequilíbrio no seu organismo, tá certo? E quando eu falo do tratamento completo, tratamento para você realmente acabar com a candidíase, não é simplesmente mudar a alimentação. O que eu trouxe para vocês aqui é um pequeno passo que já vai começar a te ajudar a não piorar tanto assim, a diminuir a contribuição para esses desequilíbrios acontecerem. Mas para você acabar de verdade, você precisa de um passo a passo certinho, porque você precisa de fases diferentes, Em um primeiro momento, você cuidar de um jeito da sua alimentação, se necessário ali, usar uma suplementação para acelerar o seu processo, para contribuir com esse processo. Depois disso aí, tem outras 2 fases para você consolidar esse seu equilíbrio que você está alcançando, tá certo? E como você mesmo falou, tá fazendo a comida todos os dias, mas com certeza tem alguns alimentos ali que, mesmo naturais, estão alimentando fungo ou estão agredindo ali o seu intestino de alguma forma. Às vezes pode ter algum alimento que talvez não necessariamente, especificamente, vai estar alimentando o fungo diretamente, mas pode estar te provocando algum tipo de sensibilidade no intestino, que está contribuindo para esse desequilíbrio também, tá certo? A Maria está perguntando, bom dia, eu posso usar adoçante no café no lugar do açúcar? Aí, lembra que eu falei aqui para vocês a respeito de adoçantes artificiais, que a maioria deles vai estar agredindo as bactérias do seu intestino, tanto quanto outros produtos? Então, depende do adoçante, tá certo, Maria? Então, no lugar do açúcar, desse açúcar comum de cana, branco aí, cheio de sacarose, que vai alimentar o fungo com toda certeza, você pode sim utilizar adoçante, desde que seja um adoçante natural de estévia, que é o mais tranquilo,
que tem se mostrado até o momento o mais tranquilo, menos pior, o que vai agredir menos a sua mucosa intestinal, que vai agredir menos as bactérias boas, não vai ter um efeito prejudicial assim, tanto quanto os outros adoçantes, principalmente adoçantes artificiais, tá? Então, um adoçante 100% estévia, tudo certo. Mas se forem esses outros adoçantes aí, sucralose, aspartame, pelo amor de Deus, gente, tá? Então, deixa isso quieto, pra lá. Aí, né, quase que é melhor usar açúcar. Agressão por agressão, tá bom? Mas um adoçante natural de estévia, 100% estévia, tá? Porque tem alguns que são misturados ali de estévia com outras coisas. Então, você pode sim utilizar, que não vai estar contribuindo para o crescimento dos fungos, não vai estar prejudicando a candidíase cada vez mais, tá certo? Então, tudo bem você usar um adoçante natural de estévia ali no seu cafezinho, sem problema algum. Deixa eu ver, eu acho que tinha... A Cacau tá falando aqui, não aguento mais, 2 anos de candidíase direto, passou 1 ou 2 semanas boa e depois volta. Então, gente, por que isso acontece? Como eu estava falando aqui para vocês, né? Como a alimentação influencia na candidíase, que influencia demais, né? É o fator que mais contribui para esse desequilíbrio do seu organismo, para esse desequilíbrio no seu intestino, essa desbiose intestinal acontecer. Com isso, favorece demais o crescimento dos fungos, tá certo? E por que que esses tratamentos convencionais não conseguem acabar de verdade com a candidíase? Como a Cacau falou aqui, né? Faz o tratamento, passa 1 ou 2 semanas boa, depois volta. Porque os tratamentos convencionais, eles não tratam esse desequilíbrio, eles não recuperam, não regeneram o seu organismo, não acabam com essa desbiose. Os tratamentos convencionais, eles reduzem um pouco a quantidade de fungos, mas o ambiente do seu organismo continua exatamente o mesmo. Às vezes até pior, dependendo do remédio que você tomou para reduzir os fungos. Então, reduz um pouco a quantidade de fungos por um tempinho, aí você sente uma leve melhora por alguns dias ou semanas, dependendo da pessoa, né? Às vezes alguns meses. Mas, como o ambiente continua o mesmo, esses fungos voltam a crescer muito facilmente. Aí, rapidinho, você já está percebendo sintomas de novo, tá certo? Então, é por isso que está voltando. É por isso que 1 ou 2 semanas depois de você fazer o tratamento e dar essa melhoradinha, está voltando sintomas. Porque o ambiente do seu organismo continua o mesmo. Lembra que eu falei para vocês aqui que o fungo cândida ele faz parte da gente, ele mora na gente, faz parte da nossa microbiota natural. É assim, é a natureza, tá? Deus fez assim e é a natureza. Mas quando está tudo equilibrado, o ambiente ali no seu organismo está em equilíbrio, esses fungos não conseguem crescer mais do que o normal. Se eles não crescem mais do que deveria, eles não vão provocar problema. Mas para isso o ambiente tem que estar em equilíbrio, tem que estar bem. E se você não trata o ambiente como um todo, não tem como acabar com a candidíase. Tá certo, Cacau? Então, por isso que você está sofrendo aí, né? Direto, 2 anos. E 2 anos você está sofrendo, imagino, com sintomas vaginais. Imagino que você esteja falando que está sofrendo há 2 anos com sintomas vaginais como corrimento, coceira, ardência, dor nas relações, fissuras, vermelhidão, inchaço, tudo ali na região íntima. Porém, pode ter certeza que antes disso, antes de você começar a ter esses sintomas vaginais com essa recorrência maior, com certeza você já estava percebendo outros sintomas no seu corpo, com toda certeza. Com toda certeza. Por quê? Porque o desequilíbrio já vem acontecendo há muito tempo. Antes de explodir, né, nessas crises de recorrência, esses sintomas vaginais recorrentes, já
né, aconteceu um desequilíbrio muito grande, assim, que foi se acumulando por muito tempo. Não acontece, não, eu vou falar que não acontece, mas é muito raro, tem que ser uma situação muito extrema, de um uso de medicamentos muito forte, assim, por um período de tempo maior, uma agressão super grande para o seu organismo, para acontecer um desequilíbrio assim de uma hora para outra. Em geral, assim, 99,9% dos casos aí de candidíase e de síndrome fúngica, né, de supercrescimento fúngico no seu corpo, isso vai acontecendo aos poucos, vai se somando aos poucos, até que chega um ponto em que esse desequilíbrio se instalou de uma vez, né? O seu corpo não consegue mais dar conta de balancear isso aí. Então vão acontecendo coisas, vão acontecendo outros sintomas relacionados à candidíase, esse excesso de fungos, e às vezes a gente nem faz ideia que é por causa disso. A gente acha que candidíase é só quando chega lá no canal vaginal. Mas se você parar para pensar aí, antes desses 2 anos, quando começaram essas crises de sintomas vaginais recorrentes, você pode perceber aí que antes você já talvez podia estar sofrendo aí com crises alérgicas direto, sintomas gastrointestinais, né? Então, às vezes, gastrite, refluxo, a barriga mais estufada, às vezes você sem energia para nada, um cansaço extremo, cabelo caindo, a pele muito oleosa ou muito ressecada, tá certo? Constipação, dificuldade para ir ao banheiro, intestino mais preso, às vezes alternância, assim, longos períodos ali com o intestino mais preso, mas de repente dá uma dor de barriga, de repente dá uns episódios de diarreia. Então tem muita coisa acontecendo no seu organismo, dores de cabeça direta, enxaqueca, tá? Muita coisa acontecendo por causa desse desequilíbrio, por causa desse excesso de fungos, e a gente não faz essa ligação, né? A gente sempre vai fazer essa ligação de, poxa, candidíase e sintomas vaginais, mas a ciência já está mostrando que não é assim, tá certo, gente? O que eu quero que vocês entendam, principalmente, tá? É que a origem da candidíase não é na região íntima. A origem da candidíase não está no canal vaginal. A origem da candidíase está lá no intestino. E para você tratar da maneira correta, você precisa cuidar desse intestino. E para você cuidar desse intestino, não existe um outro caminho que não seja através da alimentação. Para descuidar do intestino, o caminho foi a alimentação, sim. Tem remédio que pode contribuir, piorar isso? Sim, como a gente estava falando aqui do omeprazol, por exemplo. Mas é a alimentação a base de tudo, tanto a base do desequilíbrio, do distúrbio, quanto a base do tratamento, do reequilíbrio e da regeneração. Tá certo, gente? Então, assim, se vocês saírem daqui, né, com isso na cabeça, bem aterrissado, assim, né, assentado, bem entendido de que, apesar dos sintomas vaginais da candidíase serem terríveis, né, na nossa vida, sim, e deixar a gente em um estado péssimo, mas eles são só a ponta do iceberg, tá, gente? Tem muito mais coisa acontecendo no nosso corpo, porque a origem da candidíase não é na região íntima. A origem da candidíase está lá no intestino. Então tem tudo a ver. A alimentação, o que você se alimenta, o alimento que você coloca dentro do seu organismo, que chega no seu corpo, que chega no seu intestino, com a candidíase. Tudo a ver. Tá certo, gente? Então continua, tá? Continua me acompanhando. Já tem vários conteúdos para vocês aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube, no Facebook. Dá uma olhadinha ali, já vai ter bastante coisa, tá? Vocês que ficam, né, curiosos, às vezes perguntando, falando aí que já mudei minha alimentação, mas eu continuo com candidíase.
Então, confere lá, porque com certeza você vai encontrar já alguns pontos que pode ser que você entenda que não está fazendo tão bem assim na sua alimentação, pode estar alimentando fungo, pode estar agredindo o seu corpo de alguma forma que você nem imaginava, tá? Porém, continua aqui acompanhando os meus conteúdos, se inscreve, tá? Se inscreve no canal, se inscreve aqui no YouTube, que é onde eu deixo os vídeos mais longos, né, um pouquinho maiores. Aqui no Instagram, vem para tudo, gente, porque aí no Instagram eu interajo mais, no Instagram tem caixinhas de pergunta, tem vídeos curtinhos todos os dias, né? Tem conteúdo, quase todos os dias tem vídeo, às vezes o conteúdo é em forma de carrossel, mas sempre bem explicativo para vocês também, e caixinhas também, né? Sempre estou colocando caixinhas de pergunta de interação para entender melhor as suas dúvidas e direcionar melhor o meu conteúdo também, tá certo, gente? Porque eu tô aqui para isso, para te ajudar a acabar de vez com a candidíase tratando a verdadeira causa. Como eu falei, tá lá no intestino, não tá no canal vaginal. Tá certo, gente? Então, meninas, olha, um grandíssimo beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.